É o meu pai de Orlando aqui. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, queridos. Nós amamos muito o Senhor e sei que Deus já falou com a gente hoje, muito. Eu sei que as crianças e os jovens aqui, da igreja, os pais já receberam muito do Senhor. Mas eu sei que o Espírito Santo tem algo mais para nós nessa noite. Eu quero que você curve a sua cabeça, vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Paizinho amado, Deus, nós nos posicionamos diante do altar do Senhor uma vez mais, sabendo que o Senhor é fiel, o Senhor nos ama tanto, a tal ponto de entregar o seu Filho por nós. Queremos nesse dia especial, Dia dos Pais, que todos aqui, pais e futuros pais, possam receber não somente o amor que o Senhor tem dado, o amor ágape de entrega, de doação, que vai até o limite da morte. Mas aqueles pais que estão no momento do vale, no momento do deserto, no momento da aflição, da dor, que o Senhor possa dar nesta noite a palavra adequada, para que todos possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para nosso coração. Abra os céus, querido Jesus. Queremos a cura, queremos a restauração, queremos o renovo, queremos a libertação e queremos o seu maná nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Na semana passada, vocês ouviram uma tremenda palavra, uma palavra bonita, gostosa, do Júlio, sobre um pai que deixou marca nos seus filhos. Quantos estiveram e receberam a palavra da semana passada? Foi bênção na nossa vida, amém? E eu sei que, quem sabe, você não teve um bom pai, como o pastor disse, pai ausente. Mas Deus está dando uma palavra, uma oportunidade para que você marque a futura geração. Então você que não teve um bom pai, pai ausente, ou quem sabe não conheceu nem o seu pai, que você tenha o coração aberto nessa noite, primeiro que o Pai te ama, Pai Celestial te ama, e você vai formar em nome de Jesus filhos espirituais, e os filhos biológicos, e através de gerações, a partir desse momento, que você abrir o coração, com certeza futuras gerações receberão aquilo que você não recebeu. Carinho, amor, afeição, abraço, beijo. E eu sei que é isso o desejo de que um pai, bom pai, tem que transferir aos seus filhos. E o pastor já falou sobre o jogo, e eu sei que lá em São Paulo era esse conflito, né, de igreja, e no Brasil muito mais ainda, o jogo de futebol. Esta palavra é muito boa. Tem igrejas até que levam, eu lembro que o pastor Jabes era o presidente do conselho de pastores, ele falava sobre isso. Olha, eu coloco o telão na igreja, convido a igreja para vir, não adianta. Então, ele fazia isso. E é que você não deixe mesmo de participar por causa do futebol. E por último, eu queria deixar também uma palavra, um exemplo positivo do livro de Jó. Jó foi um bom pai. Ele sacrificava a Deus em favor dos filhos e em favor da família. Então esse é o bom exemplo que eu quero que você, em nome de Jesus, tome. No livro de Neemias 4, versículo 14, na parte B deste versículo, diz assim: não tenha medo, lembre-se do Senhor que é grande e glorioso, lutem em favor dos seus filhos e de sua família e dos seus lares. Então Deus diz que você não tenha nenhum temor, que você tem que lutar em favor dos seus filhos, da sua família. Dia de Pais, né, no Brasil, foi colocado no calendário do Brasil, não no mês de fevereiro, ou de fevereiro não, do mês de junho que vocês têm aqui, mas é no mês de agosto. E desde 1956 foi colocado assim no calendário do Brasil, Dia dos Pais. Cada mês praticamente tem um evento do comércio.
carnaval, né? Tem o carnaval, e quando chega o junho, coloca aqui os namorados no Brasil, e aqui você o Dia dos Pais. Uma pergunta que seria colocada é: quando foi o primeiro Dia dos Pais? Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim, sem dúvida, quando Adão tomou o seu primogênito Caim em seus braços, ele disse assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, o primeiro Dia dos Pais, vamos verificar o pai, aqui Adão, colocando Caim, o seu filho, nos braços e adquirindo esse filho por Deus. Então, filho é dádiva de Deus. O teu filho, tua filha, pai, teu filho, mãe, aqui, é dádiva e presente de Deus. Tem que ser amado, respeitado, beijado e cuidado enquanto ele viver. Não é só no período de infância, não. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, o quarto mandamento diz assim, como introdução à palavra do Dia dos Pais: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ou seja, se você quer viver mais, filho que está aqui, ame o seu pai, abençoe o seu pai. Eu sou daquela época em que o filho pedia bênção para os pais, antes de sair para trabalho, para a escola, beijava as mãos dos pais, né? E pedia bênção do pai. Então eu quero que você que é filho, nesta noite, que você tenha muito respeito pelo seu pai. Mesmo que seu pai não é convertido, quem sabe é um péssimo exemplo de pai, que você o respeite e que você interceda e que você profetize um dia o seu pai convertido, um pai sadio, um pai cheio da unção de autoridade do Senhor. Mas sabemos também que com a emancipação da mulher, a liberdade feminina, houve, e parece que hoje, que o pai perdeu um pouco de identidade. Há um conflito, às vezes até uma disputa, até uma briga e que entre casal, ou seja, o pai e a mãe, estão às vezes em conflitos eternos, porque o pai às vezes não consegue cumprir todas as suas atividades. E sabemos que nem todos os homens são pais. E eu anotei aqui uma definição que eu coloquei aqui: pai é um homem casado que gerou um ou mais filhos, no sentido bíblico, porque também conhecemos pais que, de fato, geram filhos, são pais irresponsáveis, pais que não têm projeto de vida e nem assumem a paternidade, né? E que o pai verdadeiro é aquele que assume a responsabilidade de prover, defender o seu lar, bem como educar, ensinar, orientar, admoestar, consolar os seus filhos por palavras e muito mais por exemplos. O pai tem que ser exemplo. Não é falar, mas é fazer. Ele tem que demonstrar o que vive no dia a dia. Não é só no domingo. O pai é na segunda-feira, é na quinta-feira, é no momento da explosão, no momento da escassez, no momento da doença, no momento onde você está sendo fustigado, no momento que, quem sabe, você teve perdas, no momento onde você teve rebaixamento, no momento onde você foi afrontado. Então, nesse momento. Eu coloquei aqui uma palavra de que Martinho Lutero colocou em tábuas os deveres do pai e como esposo e como marido, porque isso engloba tudo. E ele colocou assim: primeiro, Deus, com a intimidade, o pai com Deus, porque se você é pai e não tem intimidade com Deus, você é um péssimo exemplo de pai. Você tem que ter, acima de tudo, muita intimidade com Deus Todo-Poderoso. Segundo, ele colocou o pai como marido, como cônjuge, ou seja, aquele pai, esposo, amoroso, né? Depois, o pai que cuida da família, ou seja, dos filhos, da prole. E, em quarto lugar, o pai, o trabalhador, o pai que trabalha, que sustenta, provedor. Em quinto lugar, o pai também que
está no ministério. Todos são discípulos do Senhor. Todos têm uma missão aqui na terra, aquele que recebeu um novo coração, um novo nome. Então você tem, acima de tudo, uma responsabilidade, não somente como filho, mas como filho do Deus Todo-Poderoso, de estar aqui nesta terra, a expandir o reino de Deus, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, debaixo de uma soberania, debaixo de uma liderança sadia, saudável, ser submisso, leal, fiel e, acima de tudo, um homem frutífero, em nome de Jesus. Então, é o que nós vamos compartilhar hoje, pais, e queremos colocar aqui um livro da família, que você como pai, você como esposo, tem o dever de todos os anos, pelo menos, se espelhar neste livro. Você que recebeu um dia a bênção no casamento, você lembra muito bem quando foi dado a você, foi, quem sabe, verbalizado a você no dia do casamento, alguns princípios. E Martim Lutero fala exatamente sobre esses 5 princípios que eu falei para vocês, as 5 prioridades do relacionamento conjugal, ao mesmo tempo como pai, como doador. E há muitos anos atrás, quem sabe o pastor Fernando lembra, não sei, um querido pastor batista americano chamado Larry Coy, que deu muito no Brasil o curso chamado Conflitos na Vida. E foi bênção. E foi, posso dizer, cura na nação brasileira, principalmente para os pastores. Porque muitas vezes os pastores vinham, quem sabe foram alcançados pelo Evangelho e tiveram marcas do passado, como o pastor Fernando. Com o seu coração aberto, liberal, e dá, de fato, seu próprio testemunho, dizendo que o seu pai não foi um pai presente. Então, muitos foram para o ministério levando essas marcas, essas feridas. E isso trouxe, quem sabe, dentro da casa, sequelas. Com filhos, quem sabe, filhos que não tiveram aquele mesmo carinho, porque o pai não recebeu, e ele não sabe, não recebeu, não tem para dar. Então o pastor precisava primeiro naquele período, há muitos anos, mais de 30 anos atrás, os pastores precisaram receber cura do Senhor, libertação do Senhor, e nós recebemos. Graças a Deus eu tive um bom pai. Um pai presente, um pai pastor que teve 8 filhos que, de fato, viveu. E hoje eu posso dizer a você, glória a Deus, aleluia pelo pai que eu tive, com quase 100 anos de idade. E eu posso dizer a você, eu tive muito amor, muito carinho, muita atenção, muita disciplina e muito encorajamento também nos momentos quando o filho cai, quando o filho está se sentindo, quem sabe, rejeitado, o filho, quem sabe, está passando por aquele momento na escola, né? Quem sabe, rebaixado, o pai tem que encorajá-lo, o pai tem que levantá-lo. Então, o livro que nós queremos que você medite comigo hoje é o livro de Efésios. Efésios tem essas 5 prioridades. Então, como Martim Lutero, como Larry Coy falou, então, o primeiro princípio é o Pai e Deus, que nós encontramos no livro de Efésios, no seu capítulo 5. Para você depois ler em casa, você leia esses 16 versículos, mas nós vamos ler alguns versículos. Abra o texto da palavra do Senhor, o livro de Efésios, no seu capítulo 5. Alguns versículos vai falar com você, porque eu quero que você saia dessa noite aqui com o coração apaixonado por Deus, que é o seu Pai, e você como pai seja um pai melhor a partir desta noite, em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim, versículo 1 do capítulo 5 diz assim de Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus está dando para você esta palavra, que você tem que ser imitador de Deus como filhos amados. Você não recebeu o amor do seu pai, mas o Deus, como o pastor falou, ele te ama. Então você não tem nenhuma desculpa. Deus está dando esta palavra para você, que você é amado por ele. Versículo 2 diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém os santos. Deus está dizendo que você esteja longe da prostituição. Filhos solteiros, que você esteja longe da fornicação.
A prostituição é aquele homem casado que é infiel, que é adúltero, que abandona a sua casa, que abandona o seu lar, que abandona o conchego do seu leito e vai para um motel. E a palavra está dizendo para você, pai, você tem que ser um homem íntegro, um homem fiel, um homem santo na presença do Senhor. O versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Pai, então que você não seja um fornicador, né? Ou um impuro, ou um avarento, um idólatra, que tem herança no reino de Cristo. Ou seja, você não faz mais parte do reino das trevas. Você faz parte hoje do reino de Deus. O versículo 6 diz assim: que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus está dizendo para você, você não pode ser filho da desobediência. Você tem que ser um filho da obediência. Ou seja, você que é pai, mas é filho, você não pode ser um filho também, ou um pai rebelde. Como você não pode gerar a desobediência no seu filho, ou seja, tem que colocar no coração do seu filho a obediência, a submissão. E isso Deus está cobrando em cada um. Versículo 8 diz assim: porque num outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Então no tempo passado você era filho do diabo, podemos assim dizer. Mas Deus te libertou, transportou você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora a palavra diz que você tem que estar em obediência como filhos da luz, não mais os filhos das trevas. O versículo 9 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E o versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou como ignorantes, mas como sábios, remido o tempo. Ou seja, você tem que ser disciplinado, você tem que ter uma agenda, você tem que remir o teu tempo, saber que o seu tempo tem que ser frutífero. Porquanto os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Versículo 18. Então Deus está dizendo para nós aqui, não devemos ser nécios, insensatos, mas entender qual é a vontade do Senhor, versículo 17. E o versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo do nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quero dizer isto? Em outras palavras, este primeiro princípio de ligação, o homem, pai, com Deus, ou seja, um coração saudável, um coração íntegro, um coração honesto, um coração fiel, um coração que tem intimidade com Deus, ou seja, é um pai que ora, é um pai que lê a palavra de Deus, é um pai que tem tempo com Deus, que fecha a porta do seu quarto, porque de nada adianta você falar para o teu filho, para ele orar quando você não ora. De nada adianta você falar para o teu filho, ler a palavra de Deus quando você não lê a palavra de Deus. De nada você falar para o seu filho que existe o jejum, mas você nunca faz o jejum. Então você tem que ter intimidade com Deus, para você ter autoridade dentro da sua casa. Você é o anjo de Deus na casa. Você é o sacerdote da casa. Você é aquele protetor da família. Então, como pai, você tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Isso só vem com experiência vivida no dia a dia. Então, nós temos aqui tempo de oração, tempo de jejum, tempo de purificação e tempo de disciplina. Porque, de fato, se você não tiver essa intimidade com Deus, você vai cair em tentação. Você vai ser um homem impuro, você vai ser um homem infiel. Quando chegar o momento, quem sabe, da aventura, passa o ano, quem sabe você um dia vai trocar, quem sabe, de mulher. Eu estou dizendo bem rasgadamente, porque hoje, praticamente, isso a sociedade aceita de uma forma pacífica, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto casamento. Mas isso não é o que Deus quer. Existe o divórcio. Existe a separação consensual. Quem sabe você está no segundo casamento. Quem sabe você
não conheceu Jesus no passado. Mas isso não é o que Jesus quer, não é o que Deus quer. O divórcio existe pela dureza do coração do ser humano. Então Deus quer que você case e vive com a sua esposa até o momento quando ele partir. Eu sou um namoro e noivado, 40 anos com a minha esposa. E louvo a Deus por isso. É a única que Deus colocou no meu caminho e eu quero terminar a minha jornada aqui junto com ela. E eu quero que você tenha um entendimento, tenha autoridade para dizer isso a você, porque ela é minha esposa, amada e querida. E nós vivemos assim aquilo que nós estamos pregando para vocês. E só temos essa autoridade, essa unção, se nós tivermos de fato esse coração apaixonado pelo reino de Deus. Porque quando você tem um coração apaixonado por Deus, você não vai trocar sua esposa. Você não vai trocar por uma aventura, por momentos de prazer, você vai ter em outro lugar que não seja no leito conjugal. Deus colocou alguém que está ao teu lado, como mulher que tem que ser amada, e tem que ser honrada, e que tem que ser valorizada. Então, ser pai é muita responsabilidade. Deus está nos dando assim, aos solteiros aqui, que você tenha um coração voltado àquele que conhece Jesus. Porque a Bíblia nos diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não podemos andar com jugo desigual aos solteiros que pensam que estão, quem sabe, namorando, que estão no tempo do noivado. Procure alguém que tenha compromisso com Jesus para que você seja realmente feliz e abençoado. Agora, você que veio num divórcio, no segundo casamento, nada está perdido. Muito pelo contrário, Deus, quem sabe, eu tive 3 filhas. 3 bênçãos de Deus. Uma das filhas casou com um batista, comprometido com Deus. E um dia a minha filha precisou se separar, porque estava sofrendo muito. Porque tudo que a palavra de Deus quer é que a mulher não sofra, muito pelo contrário. Então eu tenho um exemplo dentro da minha família, que teve uma filha que se separou, casado na igreja, e tendo compromisso com Jesus, e casou com alguém que tinha Jesus, mas depois entrou a fidelidade, entrou a violência, entrou tudo que não presta. Então Deus também dá a você esse momento. Se você está nesse tempo, então entenda, Deus quer, a partir desse momento, abençoar o seu casamento, o segundo casamento, que você seja tremendamente feliz, e você ame essa pessoa, que você esteja próximo com o Senhor, para que você transfira isso. Então, o primeiro princípio é o homem, pai, com Deus. O segundo princípio, então, é o pai como marido, como esposo. Continuando, Efésios 5, do versículo 21 até 33, é para aquele que é casado, que é esposo, que é pai e que tem a responsabilidade, aquilo que nós estamos dando para você. Versículo 22 diz assim, e Efésios 5, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem sabe muita mulher torce o nariz nesse momento, né? Dizendo que o marido é a cabeça dela, né? Não gosta, né? Dizer que tem que estar em submissão ao marido. Mas se você não concorda com a palavra de Deus, você tem que arrancar essa palavra. Porque a Bíblia diz exatamente, a mulher é aquela ajudadora. Não que o homem vai usar o poder de pisar na mulher, de sufocar a mulher, de rebaixar a mulher. Não é isso que a Bíblia diz. É uma parceria. Na submissão, a lealdade e a fidelidade, os dois trabalham juntos, os dois estão juntos. O versículo 24 diz, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Ou seja, quem colocou esta palavra de sujeição para a mulher é o próprio Deus. Se você, mulher, entender bem que no campo espiritual você vai ser muito feliz, porque é muito bom você ser protegida por um homem de Deus, né? Como falamos, ele em intimidade com o Senhor. Versículo 25. Agora para o homem. Vós maridos, ou vós pais aqui, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor do homem tem que chegar do pai, né? Desse marido,
ao ponto de entrega pela mulher, até a morte. Né? Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, você tem que amar a sua esposa como você quer ser amado. Né? Se você quer prejuízo para o seu corpo, se você quer ferida no seu corpo, não, você não quer. Então você tem que amar da mesma forma, você tem que querer esse amor para a sua companheira, a sua esposa. Né? Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o próprio Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, o versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse segundo princípio aqui é o amor que tem que existir no casamento. Nós sabemos, irmãos, que a mulher tem muitas funções. Vocês estão entendendo, maridos que estão aqui? A mulher, hoje, quando eu falei que existe hoje a perca da identidade do homem, é porque a mulher hoje trabalha. Eu estou no condomínio onde minha filha mora, e eu vejo, parece que todos os dias, parece que o maior número de carro que sai é de mulher dirigindo. Toda mulher indo à luta. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, muito mais. Porque ela trabalha, às vezes, num trabalho pesado que no Brasil não trabalharia. Quem faria esse trabalho? Algumas fazem limpeza na casa. Né? Lá no Brasil ela não queria de jeito nenhum fazer esse tipo de trabalho. Mas está aqui hoje trabalhando, um trabalho que não estava preparada, mas para lutar, que hoje tem muitas mulheres dando a vida. Então a mulher tem, posso dizer, não é duplo trabalho. Mulher vai cuidar da casa, vai limpar a casa dela, além de limpar, quem sabe, a casa lá fora, vai ter que limpar em casa, vai ter que cuidar dos filhos, tem que levar os filhos para a escola. Tem que ser esposo, tem que ser mãe. Então, o marido tem que ter esse entendimento, bom pai, ele tem que ter essa capacidade de entendimento. E eu louvo a Deus porque isto o americano tem muito de sobra. O americano, ele trabalha. Ele cozinha, ele lava a louça, ele limpa a casa, mas às vezes o brasileiro, ele é folgado nessa hora. Amém? Amém, irmãs? Verdade? Às vezes o homem é folgado nessa hora. O homem, de fato, ele quer, nesse momento, esta função feminina. Então, você sabe que há muita separação do casal por causa de bobagem, por causa da roupa em cima molhada, em cima da cama, a cueca que ficou no banheiro, né? A meia jogada na sala. É assim, aquele marido que come no sofá, né? Come pipoca, come carne, né? Aqui não tem isso. O pastor falou que aqui nessa igreja não tem ninguém assim. Então, eu quero dizer isso com um coração aberto, queridos. E eu falo isso com autoridade porque fui criado de uma forma disciplinada. Da geração do meu pai, com quase 100 anos. Meu pai teve 8 filhos, e os 8 filhos ficavam na mesa, comiam na mesa. Eu falo com a minha filha, com minhas filhas, sobre isso, a experiência que nós vivemos. Né? Que hoje não é mais essa realidade. Mas eu quero dizer, é nesse momento de comunhão que você tem que olhar nos olhos do teu filho. É nesse momento quando você senta na mesa, não na frente da televisão, mas na frente do teu filho, da tua filha, marido e mulher, demonstrando que naquele momento é um momento sadio, sagrado, onde vocês estão ali demonstrando que você conhece Deus, e que você é o profeta de Deus, que você é o sacerdote do lar, que você é um pai responsável, e você tem que transferir isso ao teu filho,
Porque o teu filho está vendo e espelhando em você. Se você tem intimidade com Deus, a intimidade no quarto, mas a intimidade quando chega na hora da refeição, de você agradecer a Deus com os filhos. E quando você tem essas atividades todas, porque muitas vezes há desgaste no relacionamento conjugal. Quando o pai às vezes perde a esposa, porque a esposa fica tão decepcionada do marido, que o marido de fato, ele coloca uma sobrecarga. Tem um estudo que diz assim, homem pacífico, mulher selvagem. O que significa isso? Minha esposa, ela é preletora para as mulheres. Ela tem muito na área feminina, dirigia mais de 1000 mulheres, 1000 igrejas. Então o Estado fazia congressos com milhares de mulheres. Então ela dava muito esse estudo, homens pacíficos, mulheres selvagens. Ou seja, homem pacífico significa ele passa toda a responsabilidade dele, homem, para a mulher. A mulher não é feita para isso. A Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil, sensível. E eu estou falando com pais aqui, e essa palavra que você receba do Espírito Santo ao teu coração, para que você entenda que esta mulher que está ao teu lado é um presente, Deus, é uma pérola preciosa, e que você tem que adorná-la, que você tem que cuidar e valorizar muito diante de Deus, para que a palavra de Deus possa ser bênção para o seu casamento e bênção para os seus filhos. Nós encontramos aqui no final da palavra um pastor que deixa um exemplo para 5 gerações. No final da mensagem nós vamos dar esse exemplo. Então quero dizer a você, pais, que de fato você tenha este entendimento, que você é sacerdote, que você tem que gastar tempo com os seus filhos. Pai, gaste tempo com os teus filhos. Brinque com os teus filhos. Jogue bola com os seus filhos. Passeie com os seus filhos. Tenha um tempo de estudo bíblico com os seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Cante com os seus filhos. Orem com os seus filhos. E se você fizer isso, você vai ter um excelente filho. Seu filho não vai estar envolvido em más companhias. O seu filho vai ter um novo coração. O seu filho vai ser apaixonado por Deus. Então Deus vai, de fato, ser honrado através dos seus filhos e vai ser bênção na futura geração. Então, o maior investimento que um homem pode dar aos seus filhos é gastar tempo com ele. O filho precisa de atenção. Se você quer, de fato, ter bons filhos, não despreze o tempo, porque às vezes um filme, um jogo de futebol, quem sabe a internet, o Facebook, quem sabe está roubando algo que você pode dar ao seu filho. Diz que quando você vai viajar, leve o seu filho. Eu tive 3 e muitas vezes eu, com muito trabalho, quantas e quantas vezes eu e a pastora, nós viajamos viagens longas, mas nós levamos as 3 filhas. As 3 filhas frequentavam a nossa igreja em vigília. Passava a noite toda na igreja. Então, eu posso dizer, nenhuma das minhas filhas se desviaram. Nenhum dos 8 filhos do meu pai se desviaram. Todos casaram com mulheres da igreja. E tem filhos, dos filhos e dos netos e dos bisnetos. Toda a minha família é convertida. Toda. Dos 8 filhos, todos convertidos e todos casados com pessoas convertidas diante do Senhor. E eu quero que você tenha entendimento que o Espírito Santo está dando esta palavra, que você pode transferir esta bênção por gerações se você primeiro tem intimidade com Deus. E em segundo lugar, esse presente que Deus te deu, que é a mulher, e este filho que você tem, esta filha que você tem, se você cuidar bem, você vai ter preciosidade que vai se reproduzir em gerações. O terceiro princípio a palavra nos mostra aqui, é os filhos, né? Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Primeiro é Deus, pai com você como pai com Deus, você como marido, como pai, também como esposo. Em segundo lugar, é você como pai com o filho. Então, versículo 1 até 4. Temos aqui os versículos, capítulo 6, diz: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, Deus está dando para você essa capacitação, né? Você como pai, transferir ao seu filho. Primeiro, você como filho tem que ser obediente ao seu pai. Mesmo que você seja casado, mesmo que você tenha a sua própria família, mas você tem um pai vivo ainda, que você não despreze o seu filho, seu pai. Porque tem filho que tem dificuldade de ligar para o pai. Tem filho que tem dificuldade de viajar para encontrar o pai porque mora num lugar distante. E eu quero dizer a você que a minha maior alegria, meu pai morava em Três Lagoas, e nós moramos em São Paulo, nós pegávamos o carro, nós, pelo menos cada 4, 5 meses, nós, nos últimos anos da vida dele, nós fazíamos essas viagens, e são viagens maravilhosas, que nós, como irmãos, ia lembrando do tempo da nossa infância, da nossa juventude, como nós fomos criados. Então, nós demos carinho até os últimos dias do meu pai. Então, eu estou dizendo isso com autoridade. Gaste tempo. E se você tem um pai vivo, reverencie esse pai. Abençoe esse pai. Não somente à distância, mas que você tenha um tempo de almoçar com ele, de presenteá-lo, de honrá-lo, e de conversar com ele. Porque a pessoa acha que já o pai está velho, está quadrado, já não acompanha o tempo. Não, que você tenha o entendimento que o seu pai é muito mais inteligente que você, muito mais experiente, muito mais sábio do que você. E que você tenha como filho, como diz a palavra, o bom filho submisso a ouvir o pai. E isso é um tempo precioso. Eu estava lembrando no Dia dos Pais de hoje, que saudade que eu tenho do meu pai, que faz 2 anos que ele faleceu. Saudade muito, muito do meu pai. E nós fizemos uma festa maravilhosa do centenário dele. E faltando 4 dias, tudo preparado para a festa, ele veio partir para o Senhor. E eu quero dizer a você, tenho saudade. Deus me deu graça de ter quase 100 anos junto com meu pai. Mas tem pessoas que têm o pai vivo e ele tem, quem sabe, uma ferida do passado e ele não consegue superar nem com o pai. Então Deus precisa curar essa ferida. Deus precisa tirar esse estigma, quem sabe, de rejeição que você tem em nome de Jesus. Amém, queridos? E por último, para um quarto princípio, o pai provedor. Efésios 6, do versículo 5 até versículo 9. Diz assim: Vós, servos, obedecei aos vossos Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e de vontade, servindo de boa vontade como ao Senhor e não com os homens. Ainda o versículo 8 e o 9. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, o pai como exemplo, o pai responsável, seja patrão ou funcionário. Primeiro, nós temos muitos no Brasil que não vão se aposentar. Sabe aquele pai responsável que não para em nenhum emprego? Que ele tem um gênio, quem sabe difícil, de submeter a autoridade do chefe, do gerente, do patrão. Então eu estou falando com um pai aqui, que quem sabe não tem sido um bom pai. O bom pai é aquele que fica no trabalho e que é responsável a tal ponto de entender biblicamente, porque essa responsabilidade de manutenção, a mulher ajuda, a Bíblia diz, a mulher é ajudadora. A mulher não é você, minha esposa sempre trabalhou. Mas eu quero dizer, ajuda, mas a responsabilidade espiritual, bíblica, é do homem manter a casa, manter a família. Então você, homem, não seja de fato esse homem relapso, irresponsável. Muito pelo contrário, nós vemos que muitos pais
não conseguem acumular porque são pais desorganizados, são pais que não têm aquele pecúlio de pensar no futuro, de que um dia vai ficar velho, que um dia vai ficar doente, um dia vai precisar ter uma reserva financeira. Então Deus está dizendo para você, pai, que você seja um bom gestor, um bom administrador. E que você seja um pai responsável a tal ponto de que você trabalhe no tempo, de fato, como ser exemplo para os seus próprios filhos. Porque se o filho vê o pai que sempre está, quem sabe, desempregado, alguma coisa está acontecendo com este homem. Eu tive minha carteira no meu tempo, na minha geração, eu trabalhei quase uns 40 anos. Quase 40 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Hoje, né? Hoje tem tanta lei de proteção às crianças, né? E uma delas é essa que dizer que a criança não pode trabalhar. Os 8 filhos do meu pai, com 12, 13 anos, estavam trabalhando. E estava durante a noite estudando. Trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Esse tempo da minha geração foi assim. Hoje os filhos têm muito mais esse tempo de mobilidade, né? Então Deus está nos dando essa palavra, que você seja um bom trabalhador. Que você não seja braço curto, né? Aquele que quero trabalhar para o meu Senhor, mas fica na rede. Né? Que você tenha, de fato, desprendimento, entender que a responsabilidade de manter a casa, a família, os filhos, o futuro dos filhos, é você, homem. Por isso que não é fácil ser pai, não. Não é fácil ser um pai responsável. Deus está dando para você essa responsabilidade. Quer casar? Meu pai já dizia assim, quer casar tem que ter casa. Naquele tempo era assim, quer casar? E eu fui casar com 29 anos, porque tinha que primeiro ter a casa para casar, naquele tempo. No meu tempo era assim, para casar tinha que ter casa. E Deus me deu graça que, quando eu casei, Deus me deu o apartamento pago antes de casar. Porque eu aprendi com meu pai a ser econômico, de ser disciplinado, de ser trabalhador e ser fiel diante de Deus com os dízimos e com as ofertas. Quando você é fiel com Deus, Deus é fiel com você. Então o seu sonho que você tem, seja a universidade, seja a faculdade, seja aquele curso que você tem e almeja, e se você é fiel, trabalhador, Deus dará a você na questão material tudo o que você sonha, tudo que você necessita. Você está aqui num país rico, próspero, então você com a sua esposa trabalhando, vocês podem adquirir aquilo que você não podia adquirir no Brasil. Então, pai, que você aproveite a palavra do Senhor e coloque em prática aquilo que Deus está nos dando, né? E por último, ministério. Ou seja, o Larry Coy fala que além de o homem ser trabalhador, primeiro, concluindo aqui como trabalhador, aquele que o texto fala, aquele que é patrão, não explore o empregado. O versículo diz assim, que você seja patrão ou empregado. Porque muitos sobem e conseguem adquirir quem sabe, um status de ser chefe, de ser um empresário, e ele explora o funcionário. Deus está dizendo que você não pode fazer isso. Se você for um homem de Deus, você de fato dá a César o que é de César, mas que você não seja um homem usurário, avarento, a tal ponto que você prejudica a sua própria vida. E por último, o Larry Coy e o Martinho Lutero falam exatamente sobre também o homem ser nesta terra um pai que tem missão aqui nessa terra. Efésios capítulo 6, do versículos 10 até o versículo 12. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra para você é exatamente que você tem que enfrentar aqui três adversários. O próprio mundo que você vive,
você não é extraterrestre, a carne e o diabo. O mundo que você tem que viver aqui, que você tem que estar convivendo com aquilo que acontece. No Brasil, é quase 60 mil assassinatos por ano. Vocês estão entendendo? É o país que mata mais gente no mundo, é o Brasil. E eu fui assaltado 4 vezes. 4 vezes. Estava conversando com uma missionária, uma presidente de senhoras da Metodista, que foi sequestrada. E ela deu seu testemunho, como que Deus deu livramento para ela. Nós, então, convivemos com muito assalto, com muito crime, com muita violência no Brasil, que vocês não convivem aqui. Então, eu quero dizer, essas armas que nós temos que ter de Efésios, diz que eu tenho essas armas, e os versículos seguintes são as armas que você tem que ter de proteção na cabeça, no escudo, nas pernas e no braço, com a espada. Você é um homem de Deus, mas entenda que você tem que exercer essa armadura espiritual. E que você tem um tom, você tem um talento. Você é um levita, você é um adorador, você é um diácono. Você é um homem de Deus aqui, líder disso, líder daquilo. Que você possa entender que você é um agente de transformação aqui nesta terra. E Deus tem colocado você aqui nesse ministério para você ser bênção. Para você crescer, para você avançar, para você romper. E para que isso, você tenha um entendimento. Você, como pai, tenha responsabilidade dentro de casa, como pai, com intimidade com Deus, com o pai com a esposa, o pai como filho, o pai como trabalhador, o provedor, mas você, pai discípulo, pai frutífero, não um pai que só senta no banco da igreja. Não, se você é um bom diácono, seja o primeiro a chegar. Se você seja um adorador, um levita, que você tenha o tempo de intimidade com Deus e que você chegue sempre antes. Eu estou dizendo isso porque, como sou pastor há mais de 30 anos, quase 40 anos de pastoreio. Então eu sei que muitas vezes passam pessoas no reino de Deus que passam 10, 20, 30 anos e não crescem um bebê eterno. E Deus não quer que você seja um bebê eterno. Deus está dando toda semana. Eu tenho vindo aqui, até setembro estarei aqui, em Orlando. Eu tenho visto que essa igreja recebe dádivas e presentes de Deus e que você utilize para você não ser aquele inchando, mas que você distribua o dom que Deus tem te dado. O talento que Deus tem te dado. E essa defesa que você tem, de você estar no mundo contaminado, dentro desse mundo contaminado, você é blindado por Deus. Dentro desse mundo contaminado, você tem a unção de autoridade. Você tem a unção de ousadia, de libertação, de cura, de restauração. Quando alguém está doente, você não precisa esperar a presença do pastor. Você, imediatamente, você começa a orar. Eu ensinei isso para minhas filhas. Lembro até hoje que a minha filha Daniele, estava, se eu não me engano, a Tatiana estava febril, e ela ouvia a gente orar. Deus deu graça, Deus me deu esse dom de cura. E então ela via os milagres que aconteciam na igreja. E eu lembro que estava febril, não sei se foi a Tatiana ou a Daniele que estava febril, e com 4, 5 anos ela não foi pegar o remédio. Ela pôs a mão no bercinho e intercedeu. E eu fiquei tão feliz, tão contente, porque eu pude ver que em seguida da imposição da minha filha na outra irmã, o milagre aconteceu, a febre parou. Então Deus está aqui dando para você essa palavra. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Deus nos dá essa unção. Então, pai, você tem a autoridade de curar o teu filho. Você tem a autoridade de ensinar o teu filho no caminho do Senhor. E por último, eu quero ler uma carta do pastor Jonathan Edwards, um pastor aqui americano. E eu quero permissão de vocês de ler o que é este pregador como exemplo de pai. É um exemplo de pai. Esse Jonathan Edwards foi um pastor puritano, usado no primeiro grande despertamento. Ele pregou um sermão que ficou mundialmente conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um livro muito lido. Os historiadores modernos dizem que Edwards tinha
luz e mente e fogo no coração. Julgava com unção e sabedoria. Contudo, em nenhuma área Edvardes foi muito mais bem sucedido do que do papel de como pai. Edvardes e a sua esposa Sara tiveram 11 filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar 4:30 da manhã, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas e reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito do seu tempo aos seus filhos. Apesar da sua vida agitada, Edvardes se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com os seus filhos, principalmente ensinando princípios cristãos. Recentemente, aliás, ele ainda, se porventura ele estava viajando, ele acumulava. Se ele não podia, no tempo da viagem, voltava, ele tinha acúmulo de horas. Ou seja, mesmo que ele estivesse fora, ele voltava e gastava aquela hora com os filhos. Recentemente, um estudo feito por Benjamin Waltfried, não sei se é americano, depois de muitas pesquisas, em 1394, descendentes conhecidos de Edvardes, e nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado de Edvardes, que deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Dos 1394 descendentes de Edvardes, 3 se tornaram presidente de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estado, diplomatas e enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edvardes não custaram ao Estado americano nenhum dólar. Por outro lado, Benjamin fez a mesma pesquisa com a vida de um homem chamado Max Hughes, um famoso ateu contemporâneo de Edvardes, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia, as pregações de Edvardes. Max Hughes, ele era ateu, viveu uma vida ímpia, casou com uma mulher, com uma jovem ímpia, e também deixou um legado para os seus descendentes, da descendência dessa união entre Hughes e a sua esposa. Pesquisada por Benjamin, constatou-se que de todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas. Os 540 descendentes de Hughes custaram ao Estado americano $1.250.000. Então, a herança que um homem pode, que prega e que vive e que se dedica aos filhos. Então, é essa a nossa palavra nessa noite. Que você, pai, se dedique muito ao seu filho. Vamos aplaudir Jesus. Deus seja louvado.